Sobre o Palmeiras é o seguinte, eu acho que, de fato, acho que esse ano mais do que no ano passado, Arnaldo. Esse ano o Palmeiras, assim, o Paulista tem 2, 3 jogos que você fala, o Palmeiras jogou bem mesmo. Eu acho que o Palmeiras jogou bem, por exemplo, contra o São Bernardo, quando estava com o time misto e o Andy que estava entre eles. Jogou bem contra o Corinthians, mas acabou tomando aqueles 2 gols nos últimos minutos. E jogou bem contra a Ponte Preta, que foi um jogo em que resolveu, fez goleada e eu achava até que ia ser um mata-mata bem mais difícil. Depois disso, teve momentos, lampejos. O Palmeiras melhorou no segundo tempo, contra o Novo Horizontino, eu acho até porque, por conta da mudança do posicionamento do Henrique, acho que o Abel errou ali no primeiro tempo, colocando o Henrique muito aberto, jogando bem grudadinho na linha lateral. E ontem, contra o Santos, o Palmeiras melhorou na hora que mexeu também no banco de reservas, a hora que colocou especialmente Richard Rios e Rony. Acho que os dois que mudaram ali o segundo tempo e deram mais volume de jogo para o Palmeiras. Claro, isso junto com o fato de o Santos ter recuado bastante. No ano passado ainda tinha alguns jogos que a gente podia falar, o Veiga jogou bem um pouquinho, o Mike jogou bem ali, o Everton pegou o pênalti, não sei o quê. Agora, esse ano, de fato, você tem poucos elogios ao Palmeiras para fazer, sem ser em momentos em que o Henrique aparece. O que mais me assustou ontem no jogo contra o Santos foi a ausência do meio de campo de uma forma geral, como já destacou o Juca, mas para mim, mais do que a marcação ou qualquer outra coisa, eu vi o Veiga se escondendo do jogo. Não era nem que o Veiga pegava a bola e tinha 2 ou 3 marcando. Para mim, o Veiga estava ali. Quando você fica, até aqueles jogadores que ficam atrás da marcação e levanta a mão para fingir que quer a bola, mas não se posiciona de verdade para receber. Eu estava vendo o Veiga assim. Um pouco porque ele falou que estava jogando numa posição especial, um pouco mais caindo pela esquerda, com uma responsabilidade e tal. Mas acho que, assim, pode ter essa função tática dada a ele e tal, mas em algum momento, dentro de campo ali, o jogador percebe o espaço, percebe para onde pode correr, não precisa ficar 100% grudado ao que o técnico orientou, se é que ele orientou realmente para ficar só naquela zona de campo. No segundo tempo, quando o Richard Rios entra, eu senti o Veiga melhorando um pouquinho, ele apareceu um pouco mais, deu 2 chutes de fora da área, conseguiu fazer uma tabela com o Rony, ele melhorou um pouquinho, talvez por ter mudado, por ter saído dessa área da esquerda do campo. Ontem, claramente, o Henrique não estava no seu melhor no aspecto físico, né? Se ele tivesse fisicamente bem, 100%, ele não teria sido substituído. Porque ainda que ele não estivesse 100%, as poucas vezes que o Palmeiras assustou o Santos, foi em alguma arrancada dele, teve um lance espetacular que ele mostrou uma força assim surreal para cima do João Schmidt, que ele deu um carrinho, saiu com a bola na frente. A torcida do Santos não conseguiu nem reclamar de falta porque foi um lance limpo. E dali o Palmeiras começou a melhorar nessa hora ali, depois ele acabou substituído e foi fazer o gelo. Em geral, assim, eu acho que em 2024 eu concordo com a sua afirmação, Arnaldo. O Palmeiras depende muito das aparições do Andy, que no ano passado acho que o Palmeiras ainda tinha um respiro de futebol e ainda competiu com outras 4, 5 equipes, né? Não estava competindo só contra o Botafogo. Agora, esse ano, a gente esperava um Palmeiras um pouco melhor, especialmente nessa fase final aqui. Concordo com o que disse o Juca, acho que essa final ainda está bem aberta, o Palmeiras para mim continua ligeiramente como favorito e completo aqui para terminar o raciocínio. Acho que o Santos poderia ter aproveitado melhor a péssima noite do Palmeiras e a péssima noite do Abel Ferreira. Abel Ferreira demorou demais para mexer no time, demorou para perceber que o Palmeiras estava muito morto, sem criatividade nenhuma, e o Santos poderia ter feito 2-0, de repente, para jogar mais tranquilo, porque 1-0, dependendo do que acontecer, especialmente nos 20 primeiros minutos de jogo no Allianz Parque, vai acabar ficando pequeno. Mauro César, meu caro, o Abel, na verdade, culpou o cansaço, o calendário, e não falou muito sobre as decisões dele na Vila Belmiro. Mas eu queria te perguntar ainda sobre o Neymar. Não o aspecto Neymar torcedor, mas essa história de que ele pretende voltar ao Santos, ao futebol brasileiro em 2005. O futebol brasileiro não seria o destino do Neymar há muito tempo? Se ele estivesse jogando por aqui, ele não poderia ter resgatado um pouco da simpatia do público nacional em relação a ele? Você acha que ele está pensando na Copa do Mundo, no time do Dorival Júnior? Eu acho que antes de qualquer coisa ele tem que jogar, né? O Neymar já não joga há muito tempo, né? Há muito tempo. Ele não faz uma grande atuação há muito tempo. Outro dia a gente estava tentando lembrar, até o colega o Alisson Rodrigues lembrou, a última grande atuação do Neymar durante a pandemia, naquela bolha da Champions League,
a vitória do PSG sobre a Atalanta. Ele foi o personagem daquela vitória que ajudou o PSG a chegar à final. Estamos falando de 2020, tem 4 anos quase isso. Eu me refiro à grande atuação, tá? Ele já era coadjuvante de Mbappé antes da chegada do Messi. Quando o Messi passou pelo PSG, ele passou a ser o terceiro dessa fila, no mínimo, né? No mínimo. E agora não está jogando pelo Al Hilal de Jorge Jesus, que tem 30 vitórias consecutivas. É difícil até imaginar que ele vai chegar jogando, porque o português não costuma dar colher de chá ou permitir carteirada, né? Então talvez ele chegue, pegue um banquinho e tal, e tenha que esperar uma oportunidade para entrar em forma e quem sabe se encaixar no time. Não que ele falte talento, mas falta jogar, né? Ele não joga. O que é o Neymar hoje? O que é o Neymar jogador? Ninguém sabe exatamente. Lembrando que ele jogou pela seleção quando havia uma recomendação do seu clube para que não jogasse e acabou se machucando, sofrendo uma outra lesão, mas muito grave, que o mantém afastado dos gramados, né? Ele só é visto hoje assim, na arquibancada, é no Cruzeiro, jogando mesmo, a gente não vê há muito tempo, né? Então acaba sendo um personagem mais midiático do que realmente futebolístico. Não tenho a menor ideia, sinceramente, do que ele pensa, do que ele planeja. Eu sei que hoje seria para qualquer clube um risco muito grande de se aventurar a ter o Neymar, porque isso envolveria um comprometimento muito grande de receitas enormes, no caso do Santos, que o Santos não tem, né? A não ser que ele fizesse uma caridade com o Santos, resolvesse jogar por um valor simbólico, como alguns jogadores argentinos principalmente já fizeram, né? Voltando para clubes de origem, para meio que, entre aspas, devolver um pouco do que esses clubes lhes deram no começo de suas carreiras. Não sei se faria isso tudo, mas enfim, ele tem um contrato milionário, eu acho que ele vai cumprir, vai ficar por lá. Acho difícil ele sair de lá. Um contrato milionário, você vê que ele está machucado, mas não tem que ficar na Arábia Saudita fazendo tratamento. Ele foi lá, conversou com o JJ, já está aqui no Brasil de novo. Então, é muito confortável, me parece, essa situação, até porque ele faz parte, essas contratações lá do futebol saudita fazem parte de um projeto de governo, né? É o sport washing, né? A tentativa de mudar a imagem do país, né? De um país que é uma ditadura e que tenta mudar a sua imagem para o mundo, usa o futebol, entre outras ações, para isso. O Mohammed bin Salman, que é o príncipe, ele faz isso há muito tempo. E os jogadores do calibre do Neymar lá estão, né, contratados por seus clubes justamente para isso. Essa bolha vai durar um tempo, não se sabe quanto tempo, como a bolha chinesa durou um tempo e acabou, não tem mais bolha na China, né? Mas, como quase todas essas ações do governo, né? Mas daqui a algum tempo ele vai ficar livre. Aí vai fazer o quê? Mas vai estar longe ainda, né? O contrato está em vigor. Acho difícil ele pegar esse contrato, jogar para o alto e voltar para o Brasil para ganhar aquilo que o Santos puder pagar para ele, por exemplo. Não sei. E sobre o Abel, eu fiquei com uma dúvida. Ele reclamou porque jogou na quinta, certo? E o Santos na quarta. Uhum. Se ele jogasse na quarta, ele provavelmente não teria o Endrick. Ou não teria nas Isso. condições que teve, né, na quinta. Quem fez o gol da vitória sobre o Novo Horizontino foi o Endrick. Para ficar num exemplo apenas. Os dois times poderiam jogar na quinta-feira, mas aí você tem os interesses de quem compra os direitos de transmissão, que mostram o jogo na quarta-noite. E isso é importante para pagar os salários dos profissionais do futebol. Não é só no Brasil, no mundo inteiro é assim, correto? Você vê que os jogos, quando tem Champions League, essa semana não tem, na outra tem Champions League. Quem joga na terça vai jogar sábado. Pode ser o clássico, pode ser o que for, puxa para o sábado. Você tem que ficar acomodando as situações. E, de fato, o calendário brasileiro é muito bizarro. A gente reclama disso há décadas. O Abel é mais um a engrossar o couro. As reclamações são pertinentes. Mas, nesse caso específico, eu acho que ele teria um gancho aí para reclamar de qualquer maneira. Acho que o mais importante do que falar do calendário nessa semana para o Palmeiras é fazer uma reflexão sobre sua atuação, que foi abaixo, sobre o fato de tomar um gol de Otero de cabeça com 1,65 m, né? Que é algo que chama atenção. O Piquerez estava dormindo na jogada. E como disse o Danilo, demora para fazer as alterações. Porque depois que entraram o menino, o Vanderlan, lateral esquerdo, né? O Rossi e o Richard também, mas o Rossi não, que Rossi? O Rony, perdão. O Rony e o Rios, o Rossi é do Vasco. Mas quando entraram esses jogadores, especialmente acho que o Rony e o Vanderlan ali, e o Lázaro, a coisa mudou. A jogada do Lázaro, passe em profundidade, que encontrou o lateral esquerdo, que cruzou e o Rony quase marcou, a defesa do João Paulo, poderia mudar o rumo das coisas ali. E mais lances daquele poderiam ter acontecido se essas trocas acontecessem um pouco antes, eu acho. Até pelo desgaste. Agora, o Santos morreu no segundo tempo, né, gente? Eu acho a vantagem muito magra.
E se eu tivesse que dar um palpite hoje, eu daria o palpite que o Palmeiras vai ser campeão. Acho que a vantagem de 1-0 é muito pequena para o Santos, especialmente pela queda de rendimento muito grande que o time teve no segundo tempo. Vai ser um outro jogo, mas acho que vai ser um jogo que o Santos vai ter que suportar a pressão, não tomar gol de saída, como aconteceu com o São Paulo naquele ano retrasado, ou o próprio Água Santa ano passado, e empurrar esse 0-0 o maior tempo possível. Quem sabe achar um gol. Fora isso, acho muito difícil para o Santos. Muito difícil mesmo. Apesar de o Palmeiras não fazer grandes jogos, mas quando que o Palmeiras fez grandes jogos em sequência? Nessa era toda vitoriosa. Em sequência. Tem um ou outro. É um time pragmático, objetivo e vencedor. Mas não é um time de grandes exibições. Ele faz jogos assim. Ele passa por dificuldades. Você vê que é o terceiro ano seguido que perde o primeiro jogo. E dessa vez perdeu de um gol só. Por São Paulo há 2 anos estava perdendo 3-0. Aí descontou com o Rafael Veiga e depois goleou em casa. E perdeu para o Água Santa, que é um time pequeno. Então é um roteiro que se repete, mas no jogo em casa o Palmeiras sempre se impôs. Eu acho que a tendência é se repetir. O Santos vai ter que ir muito além do que fez ontem para conseguir sustentar essa vantagem, a meu ver. O Arnaldo. Agora uma rodadinha com os nossos fãs, lembrando que a meta de likes está muito abaixo, hein? Está muito abaixo. A audiência maciça, esmagando a ausência do Tirone, mas meta de likes ainda na metade, na meta do Juca. Vamos lá caprichar. Eu acho que o Danilo cometeu um equívoco. O Danilo quis provocar as pessoas. Não, porque o público sabe perfeitamente que o Tirone tem um problema de carência, né? E a gente estimula que se dê likes para que o Tirone não precise aumentar as sessões na terapia. Não seria com ele distante que faria uma desfeita para ele. Como o Danilo tocou nisso, eu acho que as pessoas estão segurando o dedo.